Dizemos que somos de Jesus, mas continuamos o quê? Vivendo como velhas criaturas, sendo influenciados pelo mundo, sendo influenciados e deixando os sentidos prevalecer e tomar as decisões, e não o homem espiritual, o homem interior, deixando o homem natural dar as respostas e conduzir a casa e conduzir a família. Violento demais, né? Glória a Deus. Violento demais isso. Para mim, violento demais. Nicodemos procurou Jesus para conversar, nós sabemos disso. Mateus ama essa passagem, eu também amo isso, dá para ler isso todo dia, que todo dia é forte para a gente, né? Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Alexandre, todos os dias eu preciso de ouvir e entender isso. Eu preciso de nascer de novo. Eu sei que o nascimento pode ser esse nascimento de novo pode ser, digamos, como um processo. Eu prefiro lidar isso como um processo, dia após dia. Resgata aquela canção que você ministrou. Me resgata todos os dias, Senhor. Me resgata todos os dias. Meu irmão, esse homem natural, esse homem exterior dominando, como que funciona? Eu sinto, eu tomo uma decisão em cima do que eu sinto. Eu penso, eu tomo uma decisão em cima do que eu penso. Olha assim, senão, o chão da nossa vida. Eu concluo, eu tomo uma decisão em cima do que eu concluo. Eu tenho uma vontade, eu tenho uma necessidade, eu tomo uma decisão em cima da minha necessidade. Aí eu estou preso. Eu vou ficar preso. Eu vou ficar preso nesse homem natural. Mas não. Agora, meu irmão, nós somos seres espirituais vivos. Nós somos seres espirituais vivos. É o nosso homem interior que domina. É o nosso homem interior que domina sobre esse homem exterior. Aí, como? Aprendendo a andar com Deus, aprendendo a caminhar com Deus, aprendendo a ouvir a Deus todos os dias. Aprendendo, assim, estaremos aprendendo a ter um discernimento de quais decisões devemos tomar. Capacidade para reconhecer situações. Eu vou usar essas duas caixas de som aqui para representar algo, para trazer mais clareza, principalmente aqui, às vezes para os jovens aqui. Imagina que uma dessas seja o mundo. Imagina que a outra seja a palavra de Deus. Imagina que uma seja o mundo, essa é o mundo, e a de cá é a palavra de Deus. Se o meu ser espiritual estiver morto, certo? Essa aqui é o mundo. Então é o mundo que vai ditar sobre mim, e eu vou tomar as decisões em cima do que eu vejo no mundo. E esse homem espiritual, que ele não existe, ele está morto. O que acontece? Isso vai passar pela minha vida, e as decisões da minha vida vai ser em cima de quê? Em cima dos sentidos, em cima de necessidade, em cima do que eu penso, em cima do que eu sinto, em cima do que eu vejo. Mas quando o homem espiritual estiver vivo, ele recebe de quem? Ele recebe de Deus e da palavra de Deus. E as minhas decisões, as minhas escolhas são segundo o que eu recebo de Deus. Essa é a proposta de Deus para mim, essa é a proposta de Deus para Nicodemos, essa é a proposta de Deus para toda a humanidade. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Para quê? Para discernir. Essa palavra é tão importante. Discernimento, sensibilidade para perceber as coisas que são de Deus e as que não são. Sensibilidade para discernir as coisas que são boas e as coisas que são ruins. Meu irmão, fica firme aí. Aqui a gente trabalha muito mais no ensino do que com pregação. A gente prefere aprender. Glória a Deus. Procura me entender o que eu estou dizendo. A gente prefere aprender
e ensinar os nossos filhos a aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e aquilo que está escrito na Bíblia. Tendo essa sensibilidade, tendo esse homem espiritual vivo, esse homem interior vivo, relevante, vivo para Deus, eu vou ter e eu vou aprender a ter sensibilidade, a reconhecer, eu vou reconhecer a pessoa do Espírito Santo, eu vou sentir a presença dele, eu vou reconhecer o mover dele, e só dessa maneira nós vamos vencer o que? As adversidades. Só dessa maneira nós vamos o que? Cumprir propósitos. Só dessa maneira. O apóstolo Paulo, quando ele diz que ele completou a carreira e guardou a fé, foi porque ele aprendeu a andar. Por quem? Por esse homem interior. E hoje eu quero abrir um parênteses, a gente vê uma geração que basta sentir e toma até remédio. Basta sentir uma dorzinha, remédio. Basta sentir alguma coisa, desiste. Basta sentir e pensar alguma coisa, desiste. Deixa de ir, deixa de realizar, deixa de cumprir. Hoje isso acontece mais do que ontem, percebo eu. E aí eu te pergunto, como essas pessoas, como essas pessoas vão avançar? Se o sistema do mundo é contrário à construção do ser humano, se o sistema do mundo é contrário à família, se eu recebo só daqui, estou simbolizando o mundo, como que eu vou avançar? Como que eu vou cumprir propósito? Como? Se o que ele quer que a igreja não avance, que eu como igreja não avance, que a família não exista, que a família não prospere. É sério isso? É sério isso? Então precisamos entender o quê? Que fazer o bom combate, esse bom combate de Paulo, será feito até o final. Esse bom combate de Paulo será feito por mim e por ti até o final. Meu irmão, mesmo que eu não sinta, às vezes a gente está nos buracos, pensamento, a alma da gente, e eu quero ser o número 1 para dizer isso. Às vezes a gente entra nos buracos, às vezes a gente entra em tais lugares que é só mesmo o Senhor para nos resgatar. E se a gente agir somente pelo que sente, que nós somos acometidos nesse tempo que nós estamos aqui, acometidos de tantas coisas, tantos medos, desafios. Talvez os medos hoje são até menores, às vezes a gente que é mais fraco. Se a gente agir pelo que sente somente, pelo que pensa, não. Abre para mim 2 Coríntios 4:8, por favor. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Glória a Deus. Que palavra. Ainda bem que a gente lê. Irmão, como a gente viu, Jesus venceu no deserto. Jesus venceu no deserto. Através de quê? Através da verdade. Através de quê? Através da palavra. Inspirado pela palavra, pela voz, pela ação, pela confiança. Ele venceu como? Inspirado pela confiança de que estava difícil. 40 dias ali, mas quem o levou para ali foi o Espírito Santo. Quem o levou para ali foi o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor gere essa sensibilidade em nós. Amém, Jesus. E às vezes Ele nos leva a viver cada coisa, Glória a Deus. ou algumas coisas. O que Ele quer nos ensinar? Né, Rodrigo? Estava conversando sobre isso. Em toda situação, tudo que passamos, tudo que vivemos, o que Ele quer nos ensinar? Olha o que eu ouvi: desanimados, mas o que mais? Me ajuda. Desanimados, mas porém ou mais, atribulados, mas é o Senhor sempre tem um mais para a gente. O Senhor sempre tem um mais para você, sabe? Dificuldade, Adriana, mas o Senhor está contigo, sabe? Abatidos, mas não destruídos. Atribulados, mas não angustiados. Meu irmão, o Senhor sempre tem um mais, sabe? Ele sempre coloca uma vírgula. Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de amor e de paz. Independente daquilo que a gente viva, independente daquilo que a gente esteja passando. E às vezes estamos passando por momentos bons. Valoriza, celebra sim, mas saiba que um dia difícil pode vir amanhã. O dia difícil virá amanhã. Ele virá amanhã, querendo eu ou não querendo. E o Senhor fala, a Bíblia fala que a gente aprende muito mais nos dias difíceis. Nos dias difíceis. Irmã, Deus vai restaurar a sua família. Deus vai restaurar a sua família. Fica firme, busca em Deus, não desista. Que logo todo mundo vai estar junto novamente. Essa é a vontade do Senhor. Vamos se encontrar novamente, amém? Guarde isso no coração. O Evangelho, a palavra de Deus é uma prática de vida. E essa palavra precisa de criar em mim um novo homem e uma nova mulher. O Evangelho, eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso de ouvir essa palavra do Senhor, e essa palavra precisa de produzir em mim alterações. Essa palavra precisa de produzir em mim uma nova forma de pensar, uma nova forma nova de viver. Essa mensagem de hoje precisa de tirar algumas pedras que possam estar na nossa vida, no nosso caminho. Você sabe quais elas são. Esse Evangelho, essa mensagem precisa de tirar hoje essas pedras que às vezes elas estão no nosso caminho. Talvez pedras presentes no nosso caráter, pesos no nosso caminho. Medita nisso. A palavra de Deus precisa separar as coisas do espírito e as coisas da alma, discernir as intenções, pensamentos e emoções, porque
Porque ela é poderosa para isso. Ela é poderosa para isso. E ela é poderosa para discernir intenções, pensamentos e emoções. A palavra vai onde nada vai. A palavra esmiuça tudo na minha vida. Porque ela é como uma espada, poderosa para separar as coisas do espírito e as coisas da alma. Essa palavra organiza a minha vida. E somente esse homem interior vivo, pode se posicionar. Pode se posicionar em verdade, em propósito, e possa estar preparado para enfrentar todas as demandas da vida, depositando total confiança na palavra de Deus. Após Jesus vencer no deserto, ele saiu dali e ele fez o seu maior sermão. Ele ensinou, sabe, os ensinos e o sermão mais importante da humanidade. Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados sois os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso é só uma parte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados